Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Rafael Panonco, analista de investimentos, e o assunto de hoje é swing trade. Isso mesmo, você que não sabe o que é swing trade são as operações de curto prazo, ou seja, aquelas operações que começam num dia, terminam no outro ou duram uma, 2 semanas no máximo. O objetivo do swing trade é pegar os curtos movimentos que vários ativos oferecem no dia a dia na bolsa. A gente sabe que a bolsa praticamente todos os dias ou sobe ou desce, e é essa movimentação que eu quero ensinar vocês a pegar, ou seja, eu quero mostrar para vocês como identificar esse movimento. Então, a aula de hoje vai ser desde o primeiro momento, onde eu seleciono os ativos. Eu quero, na realidade, fazer um passo a passo, mostrar um pouco do operacional. Então, como selecionar os ativos, ou seja, como que eu faço o critério de seleção. Depois nós vamos mostrar um pouco da análise técnica, o que eu quero que vocês identifiquem. Claro que não vai ser uma aula de análise técnica, mas tem um padrão que eu acho muito importante vocês conhecerem, e esse padrão vocês devem saber identificar. E depois a gente vai ali estipular o stop, ou seja, quem não sabe o que é o stop ainda, tem que assistir às outras aulas. É uma ferramenta de gerenciamento de risco, onde você estipula a perda da operação. E aí, por último, o acompanhamento dessa operação. Essa aula eu não vou entrar no detalhe, ela vai ficar para uma próxima oportunidade. Então, nesse momento, eu quero que você preste atenção no seguinte: quando eu falo de swing trade, quando eu falo de curto prazo, eu estou falando de análise técnica. A análise fundamentalista, ela é importante para mostrar para você quais são as empresas boas para você ter na sua carteira de longo prazo. Só que ela não mostra no detalhe qual é o ponto ideal de compra. Ou seja, qual é o momento certo de comprar. Para isso, eu utilizo análise técnica. Análise técnica nada mais é que a oscilação do preço no tempo plotados num gráfico, onde nós acreditamos que o comportamento do ser humano se repete. Então, se o comportamento do ser humano ele se repete, nós vamos buscar padrões gráficos repetidos, e aí nesse momento nós temos uma maior probabilidade que o mercado ande numa direção ou noutra. Então, vou mostrar no detalhe. Primeira coisa, swing trade, o que você tem que ter em mente? Eu tenho que ter em mente que eu preciso fazer uma seleção de ativos. Quais são os ativos que eu vou analisar? Então, dá uma olhada nessa planilha que eu criei. É uma planilha simples. E aí aqui nessa coluna você tem diversos ativos. Eu acompanho todos esses ativos aqui diariamente. Claro que você não precisa acompanhar. Nós temos aqui quantos ativos? Tem Você não precisa acompanhar 105 ativos. Você pode fazer uma seleção menor. E aí, qual é o critério que eu utilizo para essa seleção? Então, qual é o critério que eu utilizo para essa seleção? Eu pego ativos que têm um bom volume de negociação no dia. O que é um bom volume de negociação? Ativos que negociam acima de 4 milhões em média por dia. Por quê? São ativos que têm liquidez, são ativos que dificilmente o mercado vai conseguir, não vou dizer manipular, mas vai conseguir influenciar o preço para um lado ou para o outro. Pode acontecer? Pode. Se você tiver um player muito grande querendo comprar ou vender numa quantidade muito grande naquele único pregão, vai acabar arrastando o preço para um lado para o outro. Mas ativos que têm um volume de negociação menor, por exemplo, 500 mil por dia, imagina se um investidor quer comprar R$1 milhão desse ativo, ele vai acabar movimentando o papel para cima. Então, eu evito ativos que negociam numa média abaixo de 4 bilhões. Também evito papéis que empresas que estejam em dificuldade, em recuperação judicial, empresas que estejam extremamente endividadas, que toda hora sai uma notícia e movimenta esse determinado ativo. Posso dar um exemplo recente? A MMX. A MMX saiu de R$1, foi para R$40.
um papel altamente especulativo. Então, esses ativos eu não olho, tá? E aí eu chego numa lista, que na minha lista hoje tem 105 ativos, mas você que está começando, comece com menos. 50 papéis para você analisar é relativamente tranquilo. Não quer dizer que eu vou acompanhar 50 papéis no pregão, não. É uma análise onde eu vou fazendo um funil de seleção. Então, após ter selecionado os ativos que eu quero acompanhar, eu coloquei aqui na planilha, eu tenho essa outra aba, eu vou aumentar eu tenho essa aba do lado, que ela é o quê? Eu identifico a tendência, tá? Eu tenho a tendência de alta, a tendência de baixa ou a tendência neutra. Então, eu vou olhando, analisando ativo por ativo e vou colocando tendência de alta, tendência de baixa. Depois eu vou olhar. Quero olhar só os papéis que estão em tendência de alta. Quero olhar só os papéis que estão em tendência de baixa. Os papéis que estão numa tendência neutra, eu procuro não dar muita atenção. Eu quero operar apenas ativos que tenham tendência. E aí você deve estar se perguntando, mas o que é uma tendência de alta e o que é uma tendência de baixa? Então, praticamente, vou explicar rapidamente o que você deve dar importância a uma tendência. É isso aqui, ó. Isso aqui, movimento do gráfico, é uma tendência de alta. Eu consigo identificar o que? Fundos ascendentes. Eu consigo identificar topos ascendentes. Então, logo aqui eu tenho uma tendência de alta. Posteriormente, ele não rompe esse topo, ele faz isso aqui, ó. Aqui, eu não tenho uma tendência. Se eu não tenho topos e fundos ascendentes, nem topos e fundos descendentes, eu posso falar que isso aqui é uma tendência neutra, ou também conhecida no mercado como lateralização. E posteriormente eu tenho um movimento de topos e fundos descendentes, ou seja, fundo abaixo de fundo anterior, ó, e topos descendentes, topos abaixo de topos anteriores. Isso aqui é uma tendência de baixa. Então, nesse critério, eu vou analisar ativo por ativo e preencher essa planilha apenas para eu ter um controle. Eu quero olhar aqui, eu coloquei apenas um filtro, ó. Vou aqui, quero olhar só os que estão em tendência de baixa. Eu tenho só os que estão em tendência de baixa na minha classificação. Então, vamos para o gráfico. Ó, então vamos para o gráfico. Vou dar o exemplo desse papel em G11. O gráfico que eu estou utilizando é um gráfico diário, onde cada candle, ou seja, o que é um candle? Se você ainda não sabe o que é um candle, cada candle desse é um dia de negociação. O que eu busco? Identificar a tendência. Vamos nos ater a esse período aqui, ó. Eu consigo identificar aqui fundos, né, ascendentes, topos ascendentes não, fundos descendentes, topos descendentes. Tanto que eu consigo traçar aqui uma linha. Ó, consigo traçar nele aqui um canal de baixa, né? Deixa eu ajeitar ele aqui, ó. Então aqui eu tenho uma tendência de baixa que em um determinado momento você vê que o preço vem para cima dessa linha lilás. Essa linha lilás é a média móvel de 21 que eu utilizo para balizar a tendência. Então você vê que o preço ele vem para cima da média,
e depois ele testa essa média, testa essa linha que eu tracei aqui, ó, entre os topos, como um suporte. Ó. É aqui que você deve ter o seu ponto de atenção. Então, vamos só fazer uma recapitulação aqui. Primeiro ponto, seleção dos ativos. Segundo ponto, identificação da tendência. Terceiro ponto, onde é o meu gatilho de entrada na operação? Ou seja, onde que eu vou comprar? Se eu estou olhando para um papel que está iniciando uma tendência de alta, que é esse exemplo. Aqui ele vinha numa tendência de baixa, mas os preços superaram a média de 21. Não quer dizer que está numa tendência de alta, porque eu ainda não tenho topos e fundos ascendentes. Mas a partir do momento que ele faz esse fundo acima de um fundo anterior, eu já tenho um pivô de alta se formando. Isso aqui é um pivô de alta. Isso aqui é um pivô de baixa. E aí, onde que eu vou botar o meu gatilho de entrada? Ou seja, quando eu tiver um candle de reversão. O que é um candle de reversão? Você tem o mercado caindo. Aqui vamos a um exemplo. Você tem o mercado caindo, que é dos vermelhos. Você vê que ele perde a mínima dos candles anteriores, né? Ó. E aí, em determinado momento, você tem um candle que não perde essa mínima. Ele é um candle verdinho. Ele até pode ter negociado abaixo, mas não fechou abaixo. E aí, no dia seguinte, você tem o que? O rompimento da máxima desse candle. Aí, esse candle é um candle de reversão. Você tinha candles que vinham perdendo a mínima dos dias anteriores. Nesse candle você tem um movimento que ele rompe a máxima. Então, esse é o meu gatilho de entrada, só que nesse dia aqui. Ou seja, vamos no gráfico, vamos no exemplo. Você vê que, ó, esse dia aqui foi um dia que fechou, apesar de ter negociado abaixo da mínima, mas ele fecha acima do fechamento anterior. O dia seguinte foi um dia que praticamente ele fez um doji, ele abriu e fechou no mesmo lugar. Eu tô de olho aonde? Nessa máxima. Aqui. Nessa máxima. Você vê que nesse dia aqui ele dá a entrada. Você vê que o movimento depois ele desenvolve a meu favor. Então a entrada foi quando ele rompe essa máxima aqui. Ele faz o candle de reversão e anda a meu favor. Isso é o básico da análise técnica, senhores. Isso é bem simples, mas é bem funcional. Funciona claramente se você conseguir identificar isso daqui. Ou seja, aqui seria um ponto de compra. E aí, fiz a seleção dos ativos, identifiquei a tendência, identifiquei o meu ponto de entrada e agora eu preciso identificar o meu stop, ou seja, onde eu vou limitar minha perda. Então, vamos voltar nesse gráfico. Ó, nesse gráfico aqui, a minha entrada seria nesse patamar de preço. Vamos lá, 42,50. Eu poderia botar um stop curto abaixo desse fundinho logo, ou seja, R$ 41,03. Eu estou falando de praticamente quantos por cento? De 3,4%, 3,5%. Ou poderia trazer o stop para esse fundo, ficaria um stop maior, porém um stop mais difícil de ser pego. Ele só viria me stopar aqui se ele voltasse para a tendência de baixa. O stop aqui nesse primeiro fundo, qualquer volatilidade ele pode me pegar. Aqui já ficaria um stop na proporção
de 7,95, ou seja, 8%. E aí, onde é que seria o meu objetivo? Eu pego um Fibonacci desse fundo, para esse topo, meu objetivo ficaria aqui nessa região de 47,37. Primeiro objetivo. Então eu tenho uma entrada aqui nessa região de 42,51, né? Para 47,37, eu estou falando de 11,4. 11,4 de objetivo para um stop de 8%. É uma relação justa. Então, essa operação seria uma operação válida. Eu estou mostrando para vocês uma técnica e não estou aqui dando uma recomendação. Então, antes de você vir nos meus comentários e falar assim, ah, você faz análise de gráfico pronto, ah, o mercado já passou, não precisa nem escrever no comentário porque eu não vou responder. O que eu quero chamar a atenção aqui é para didática, para técnica. Eu quero que você aprenda. Eu não estou aqui para fazer recomendação. Se você quer recomendação, eu tenho um produto que se chama Toro Mais. É isso mesmo. O Toro Mais é um produto onde nós diariamente passamos recomendações de swing trade para aquelas pessoas que querem fazer essas operações de swing trade. Tá bom? Então, voltando aqui no gráfico, eu quero rapidamente passar outros exemplos. Eu não posso me estender nesse vídeo. Ó, vou dar um exemplo recente. Edux. É um papel que eu também gosto bastante. Olha, Edux vinha numa tendência de baixa. Você consegue identificar esse traçado aqui, ó, topos e fundos descendentes. Você observa os topos descendentes, mas os fundos não são tão fáceis de serem identificados. Mas você consegue sim identificar movimentos. E aí, em determinado momento, você vê que o preço vem para cima da média de 21. Ó, ele vem para cima da média de 21. Faz a correção aqui na média de 21. E aí esse candle é um candle de força que não perde a mínima do candle anterior e rompe a máxima. Então aqui eu tenho um gatilho na compra. Stop. Você pode colocar o seu stop abaixo desse fundo. Fica um stop mais curto. Ou abaixo desse fundo. E aí um objetivo. Você pode pegar o seu Fibonacci, traçar desse fundo para esse topo. Você tem um primeiro objetivo aqui. Ó, essa operação foi uma operação que se desenhou recentemente. Então, vamos lá. Resumo da nossa aula. Como selecionar os ativos? Vou dar prioridade para os ativos que têm um bom volume de negociação, que tenham liquidez, empresas que não são empresas em dificuldades, empresas em recuperação judicial, empresas que podem ser movimentadas por qualquer notícia. Ativos de baixo valor, eu recomendo também evitar, papel de R$1, R$2, foge disso. Então você constrói a sua seleção de ativos. A partir do momento, você coloca ela numa planilha e vai identificar a tendência de cada papel. Você pode fazer isso fora do horário do mercado, no horário da noite, chegou do trabalho, vai descansar, ou seja, está ali jantando, está assistindo televisão, começa a dar uma olhada nos seus gráficos. E aí você vai identificar a tendência de cada papel. Após isso, você analisa todos os papéis de tendência de alta, todos os papéis de tendência de baixa e evita os papéis lateralizados numa tendência neutra. Depois, você precisa colocar o ponto de entrada. Ou seja, qual seria o ponto de entrada nos ativos de tendência de alta? Ou seja, que eu vou comprar. Qual seria o ponto de entrada nos ativos em tendência de baixa que eu vou vender? Depois, definição do meu stop, ou seja, meu limite de perda. Porque o papel pode não andar a meu favor, pode simplesmente vir contra. E eu preciso ter um stop pré-selecionado. Faço isso antes da operação. E por último, que aí eu vou falar na próxima aula, é o acompanhamento da operação depois que eu entrei nela. Se você gostou dessa aula, dá um like,
Se você ainda não se inscreveu no meu canal, não perde essa oportunidade. Se inscreve no meu canal, ativa as notificações para você ser sempre avisado quando eu estiver subindo aqui para a plataforma do YouTube de um vídeo novo. Tá ok? Vou ficando por aqui, te vejo na próxima aula.